O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O canal MultiTV se isenta de qualquer opinião contida nesta produção, dando liberdade de expressão jornalística, política ou religiosa. Oi, gente, tudo bem? Nós hoje vamos conversar sobre um assunto que ele é muito recorrente nos consultórios. Não existe uma mulher que tenha esse sintoma, essa infecção, que não procure seu ginecologista. A gente vai falar sobre a candidíase vaginal. Quem tem sabe do que eu estou falando e sabe que não é insuportável, né? Tem que correr para o ginecologista. E o que é a candidíase vaginal? A candidíase vaginal ela é uma infecção vaginal causada por um fungo. E esse fungo, na maioria das vezes, é a Candida albicans. Existem outras cândidas, a glabrata, SP, mas em 90% dos casos é a Candida albicans que causa todos esses sintomas que incomodam as mulheres. E a cândida, ela vive no nosso organismo. A gente fala que ela é um fungo, ela é saprófita, Saprófita porque ele vive com a gente, normalmente, só que em equilíbrio com outras bactérias, com outros parasitas. Quando existe um desequilíbrio da cândida, aí sim nós vamos ter a infecção pela cândida, que é a candidíase vaginal, ou monilise vaginal, ou vulvovaginite causada por cândida, Só quando existe esse desequilíbrio. E o que pode causar esse desequilíbrio na nossa flora? É o uso de antibióticos, é o estresse, o diabetes mellitus descompensado, a gravidez, que também levam à diminuição da imunidade, as flutuações hormonais, E quais são os sintomas da cândida? A cândida é um bichinho chato, porque ele causa um sintoma que a pior coisa que tem é a coceira, que a gente fala que é o prurido vaginal. Tem o corrimento, que é um corrimento branco, tipo um leite talhado, a gente fala, parece um coco ralado às vezes, que pode ser em grande quantidade, pode ser em pouca quantidade. Até pode não aparecer o corrimento. Tem algumas mulheres que não relatam o corrimento e a gente colhe o preventivo e tem a cândida ali. Mas quando a paciente não tem corrimento e não tem sintoma, a gente também não precisa fazer tratamento. Isso é muito estranho falar, mas é a realidade. Você só faz tratamento quando você tem em presença de sintoma. E esses sintomas também tem a ardência quando vai urinar, que também incomoda demais, Ou a coceira é tão grande que ela leva a algumas rachaduras na vulva, E esses sintomas, eles podem ser tanto na mulher, como em menor quantidade também podem acontecer no homem. E antigamente a gente falava que a cândida era uma doença sexualmente transmissível, mas isso muito antigamente. Hoje em dia ela não é considerada sexualmente transmissível. Ela pode ser sexualmente transmissível, mas ela não é. Vou explicar o que é isso. Porque as mulheres, elas podem ter cândida sem ter sexo. Virgem pode ter cândida. Crianças podem ter cândida. Por conta dessa diversidade de problemas que podem levar ao desequilíbrio da flora vaginal sem ter tido relação sexual, que são os usos de medicamentos, imunossupressores. Uma pessoa que fez um transplante e precisa tomar um imunossupressor para não fazer rejeição contra aquele órgão transplantado, ela pode ter uma cândida, e nem por isso ela pode ter pego essa cândida de alguém. Ela tem a cândida porque ela tomou um imunossupressor, diminuiu a imunidade, a cândida se aproveitou da situação e proliferou e causou a infecção, que é a candidíase. Então quer dizer que nem sempre
é por uma relação sexual que você vai pegar, né? Agora sim, você pode estar com a cândida e de repente passar para o seu parceiro. Isso pode acontecer, não é incomum, né? Agora, você também pode ter a cândida, ter relação e o seu parceiro não sentir nada. E o parceiro ele só vai tomar medicamento se ele tiver infecção. Sem a infecção, não há necessidade do parceiro fazer medicamento. Porque geralmente o que acontece? Você pega o resultado do exame, do preventivo, e tá ali a monilíase ou candidíase, infecção por candidíase, e aí a paciente vira e fala assim: poxa, meu parceiro, meu marido, meu namorado não vai tomar nada? Será que se eu tiver relação de novo com ele, então eu não vou ter? Não, porque você que está com cândida. Você já me falou que ele não está sentindo nada. Então, ele não é o caso dele tomar medicamento. Agora, há casos em que o parceiro ele tem diabetes, né? Ele é um diabético e ele pode ter diabetes descompensada e ele ser um reservatório de cândida. Aí sim, aí ele tem que entrar em tratamento também. E se ele não compensar essa diabetes, ele vai ficar com essa cândida recorrente tanto nele, e se você tiver com a imunidade baixa, você vai retornar a ter a cândida também. A obesidade ela também pode causar cândida. Não é porque a pessoa está gorda que vai ter cândida, mas o metabolismo dela é diferente. Então ela pode ter um pouco aumentado o açúcar. A cândida, como a gente estava falando antes, ela é um bichinho que ele é aproveitador, ele é oportunista. E ele gosta de ambientes quentes e úmidos. A vagina é um prato feito para ele, né? A vagina é quente e é úmida. E a vagina, quando em caso de mulheres diabéticas, ela ainda por cima é docinha. É quente, úmida e docinha. Então, aí que a cândida adora. E aí que ela prolifera muito mais, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar diminuir, né? Tentar evitar ter a cândida de repetição, né? Primeiro, esse uso de calcinhas de lycra, né? As calcinhas de lycra, elas esquentam muito mais. Eu falo que existem calcinhas para você usar no dia a dia, existem calcinhas para você tirar. Calcinha para usar no dia a dia, calcinha para você sair, para trabalhar, para, né, você usar normalmente. Calcinha de renda, de lycra, com laços, com não sei o quê, é para a hora que você vai fazer coisinha. É para a hora que você vai ter relação. Você não precisa ir trabalhar com esse tipo de calcinha. Com calcinhas de lycra que esquentam demais. Essas calcinhas de lycra, elas esquentam e elas vão propiciar um ambiente melhor para a reprodução da cândida. Então, calcinha de lycra, não. De preferência, usar calcinhas brancas. Por quê? A calcinha branca ela não tem corante. Então, ela não tem aquela... Você não pode falar, eu tô com uma alergia, que algumas pessoas têm alergia à tintura, né? A tinta que dá a cor ao tecido. Então, de preferência, uma calcinha de algodão, uma calcinha branca. Uma outra situação que acontece muito é o verão, porque no verão a gente tá piscina, praia e é biquíni úmido o dia inteiro. E esses biquínis úmidos o dia inteiro, a cândida também ama. Por quê? O úmido, além de quente, tá lá no sol quente, com aquela calcinha molhada, a vagina já é úmida, pronto. Mais uma coisa que é para proliferar. Outra coisa, gente, a higiene. É até estranho falar sobre higiene vaginal, porque parece, higiene vaginal é a coisa mais normal, todo mundo toma banho, mas não é isso. Tem gente que toma banho, chega perfumada, cheirosa, linda, maravilhosa no consultório, e às vezes a gente vê que a paciente ela não soube lavar a vagina, a vulva e a vagina. Então, entre os lábios ali da vagina, você tem que lavar também, porque fica aquele sebinho feio, né? Aquilo ali é sujeira, tem que limpar, né? Então, tem os sabonetes íntimos,
né, que a gente não recomenda que se use todo dia, né, diariamente não. Mas o que acontece? Eles ajudam a melhorar, porque na cândida o pH da vagina ele é muito baixo. A cândida gosta do pH baixo, né? Quanto mais ácida tiver a vagina, mais cândida vai se proliferar. Então eu tenho alguns sabonetes íntimos que você usa que eles regularizam o pH da vagina. Agora tem que saber qual o sabonete íntimo que vai usar. Porque o que acontece? Tem muita gente que chega e compra, eu comprei um sabonete íntimo que é ótimo, que eu comprei, que minha amiga comprou, que minha vizinha usa, e isso não é o legal. Por quê? Nem sempre o que o que é bom para A vai ser bom para B. Então você tem que ir no seu médico ver qual que ele vai usar para você. Entendeu? Porque o pH da vagina, ácido, tem outra coisa também. A pessoa vira e fala assim, eu vou fazer um banho de assento com vinagre. Aí faz uma aguinha com vinagre e lava a vagina. Você está causando um ambiente mais ácido ainda. Na hora você vai sentir um alívio, mas você só fez aumentar o ambiente que a cândida gosta, que é a acidez. Né? Se quiser fazer um banhozinho rápido para dar uma aliviada, melhor pegar um bicarbonato de sódio para a cândida. Só que o que acontece? Você tem que ir no médico, porque como é que você vai saber se é cândida mesmo que você tá? Porque tem outras vulvovaginites que causam também coceira. E aí você vai e coloca um bicarbonato num lugar, por exemplo, a Gardnerella, que é outra infecção vaginal. A Gardnerella já gosta do meio básico. Se você joga mais bicarbonato, vai aumentar a Gardnerella. Então não adianta você tentar adivinhar o que você tem. Você, na verdade, tem que procurar o seu médico e ele que vai ver o que vai passar para você. Ele que vai saber realmente qual o medicamento que é melhor para você naquele momento. Tem uma coisa, 75% das mulheres vão ter cândida na sua vida. Isso é comprovado cientificamente. Vão ter pelo menos um episódio de cândida. Então, assim, você já vai saber o que é a cândida, o que você pode fazer. Em primeiro lugar, seria procurar o médico, né? Mas assim, você já vai ter mais ou menos noção dos sintomas e o que você pode ter, tá? Eu vou mostrar mais ou menos aqui como que fica, né, a situação, né? Ó. Nesse caso aqui, é um corrimento que chega a estar escorrendo ali pela vagina, pela vulva. Tá vendo? É um branco amarelado. Aqui a gente está vendo dentro do colo, quando a gente colhe o preventivo, tá lá dentro. Né? Lá o preventivo ali, aqui já é o colo. Olha como é que ele é grumoso. Aqui já é uma cândida em pênis. Olha como é que ele fica, cheio de pontinhos no pênis, né? Descamando principalmente na glande. Você vê muito isso na glande. Aqui na boca. Isso aqui é uma língua e aqui é a língua do nenenzinho. Eu esqueci de falar. O que acontece? O sapinho do neném, que a gente fala tanto, é a cândida. Né? Só que a cândida no neném, ela é comum. No adulto, você pode até ter cândida na boca, mas é de uma forma branda. Quando você vê um adulto que tem uma cândida com muita quantidade, que vai para esôfago, você já pensa em HIV ou imunossupressão. Um paciente que pode ter sido transplantado e está tomando algum medicamento contra a rejeição do transplante. Então já é uma forma mais grave de cândida. A forma mais comum de cândida é essa que a gente está mostrando, que é o corrimento, é a coceira, a infecção urinária. Não é infecção urinária, é a ardência a urinar. Perdão. Né? Então, essa é a forma mais comum da cândida de acontecer. Né? Agora, tem tratamento para cândida recorrente, você vai tomar antifúngico, tentar não usar cremes.
fulano usou tal creme, às vezes você pega um creme com antibiótico, vai piorar a sua cândida. Né? Fulano tomou tal remédio, vou tomar tal remédio. Às vezes você vai estar tomando um antibiótico ou um medicamento para alguma outra coisa. Ao invés de você estar ajudando a situação, você pode estar piorando. Então, antes de você fazer qualquer coisa, procura o seu médico. Né? A gente, às vezes, só pelo telefone mesmo, quantas vezes a paciente liga, começa a conversar, você já tem mais ou menos uma noção. Mas o ideal é que você vá ao consultório para poder fazer um exame clínico. E aí a gente realmente vai fazer uma colheita do Papa Nicolau, e mesmo com a colheita a fresco, você fazendo o exame, vendo a lâmina, você vê a cândida. Então o tratamento já é direcionado, você não vai gastar mais, é muito melhor, muito mais prático, muito mais simples. Tá bom? Nós vamos dar um intervalo e vamos voltar com outro assunto legal também.